Aqui tem uma lição muito preciosa. O texto está falando: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todas as suas forças. 6, que todas essas palavras estejam em seus corações, de novo foco no coração. E olha só o 7, ensine-as com persistência aos seus filhos. Pergunta: o que, segundo o texto, tá? Não é para viajar na maionese. Segundo o texto, o que deve ser ensinado com persistência aos filhos? Que parte da palavra de ele está abordando o que aqui, ó? Ensinar o que? Qual que é o conteúdo do texto que nós lemos aqui? Amar a Deus sobre todas as coisas. Irmãos, amar a Deus é algo que se ensina aos filhos. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a amar ao Senhor, se dedicar ao Senhor, se consagrar ao Senhor. Não adianta cruzar os braços e achar que automaticamente as crianças vão amar ao Senhor. Eu não estou falando de salvação, ok? Estou falando de salvação. Salvação é eleição, a pessoa vai crer, a pessoa vai, né, é obra de Deus, é mistério do Senhor Deus. Mas o que nós estamos tratando aqui é da responsabilidade que nós, daqui a pouco nós vamos começar a ter, né, Jéssica? De ensinar uma criança, e todos os que já têm filhos, ou terão logo os filhos também, não é? De ensinar. Olha só a ênfase que o texto está dando: ensine as palavras do Senhor com persistência. Com persistência. Irmãos, seja no caminho, aqui ele vai dar a ilustração, né? Converse sobre essas palavras, converse sobre o Senhor, sobre amar ao Senhor, quando estiver sentado dentro de casa. Ensine o seu filho a amar a Deus quando você estiver caminhando com ele pelo caminho. Quando ele for se deitar, quando ele for dormir, que seja um momento, na hora que ele vai para a cama, de que você ensine o seu filho a amar o Senhor. Não só quando ele se deita e dorme, mas quando ele levanta. Aí ele vai dar algumas dicas, aqui versículo 8 e 9, né? Amarre-as como um sinal nos braços e prende-as na testa. Os judeus ainda têm esses objetos, né? São filactérios. Eles levaram isso ao pé da letra, e eles usam, se você vê um rabino orando ali no muro das lamentações, você pode perceber que eles têm uma caixinha no meio da testa. Isso são filactérios, são textos amarrados, e literalmente eles fazem isso, né? E no pulso também, porque fala assim, como um sinal nos braços, prende-as na testa, escrevas nos batentes das portas. Se você for visitar alguém e tiver uma caixinha na porta de entrada da casa, escrito em hebraico, é por causa desse texto aqui. Isso é, espalhe pela sua casa versículos bíblicos, que dentro da cozinha tenha versículos na geladeira, que no quarto tenha versículos na parede, e tudo seja motivo para apontar e mostrar as grandezas do Senhor. Então, quando você estiver num zoológico passeando com o seu filho, está vendo os animais, filho? Foi o Senhor que criou. Olha só as listrinhas da zebra, olha como Deus é inteligente. Olha aquele papagaio, é verde, amarelo, azul, vermelho. Papagaio tem essa cor? Arara, não sei, que bicho colorido que for. Olha o pavão, olha como é colorido, olha como Deus, Ele é um artista, filho. Olha como Deus é poderoso. Quem que pensaria nessas cores? Olha só que interessante, olha que harmonia, olha que bichinho bonitinho. Olha o leão, como o leão é forte. Aí você já faz o link. Por isso que Jesus é o leão de Judá, porque ele é forte. Aí depois você passa pela ovelha, né? Olha a ovelhinha, como ela é mansa. Jesus também é ovelha. Aí já confundiu, né? A criança, é leão, é ovelha, é os dois. Aí já
desce teologia, né? Ele é o leão, mas ele é o cordeiro. Aí dá seu jeito lá, né? Então, criação, aproveita para falar sobre a criação. Olha, quem criou foi os animais. Você acha que isso aqui veio de uma explosão do nada? Não, foi Deus que criou a natureza. Na hora do almoço, ensine sobre a providência, agradeça. Olha, quem nos deu esse alimento foi o Senhor. Assim como veio o maná, a codorniz, já joga Antigo Testamento, já está aprendendo aqui Antigo Testamento, já joga para a criança, vai ensinando teologia para ela. Quando ela for rebelde, coração duro, obstinado, é a oportunidade que nós temos para ensinar sobre o pecado. Isso aí que você está fazendo é porque o seu coração, mesmo tão jovenzinho, é corrompido, é obstinado, é rebelde. Ninguém te ensinou a falar não, 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 e a fazer birra. Ninguém ensina. Sabe por que ninguém ensina? Porque vem de fábrica. Vem de fábrica, né? Toda criança faz isso porque vem de fábrica. É o coração deturpado, é o coração pecaminoso. E aí, quando essas coisas acontecem, é a nossa oportunidade de ensinar sobre o pecado, sobre as consequências do pecado, da disciplina. E aí você já linka com a cruz. Foi por causa disso que Jesus veio, por causa desse pecado. E isso só pode ser corrigido não por técnicas da super nani. Quem corrige o coração da criança não é super nani. Não é super nani, é o evangelho. O evangelho precisa fazer sentido na vida do adulto, do jovem e da criança. Assim como o nosso coração rebelde só é transformado, curado, transformado pelo evangelho, a rebeldia da criança também é transformado pelo evangelho. Pelo evangelho, ok? São oportunidades que nós precisamos ensinar, usar disso. Queridos, amar a Deus, é só para eu não perder aqui a linha, porque senão eu me perco. Amar a Deus é algo que se aprende, que nós desenvolvemos, né, como adultos e como crianças também. E é responsabilidade dos pais ensinar isso, né? Nota, em algumas versões vai dizer inculcarás. Você vai colocar na mente da criança, vai inculcar, vai colocar na cachola dela, né? Não podemos esperar e ficar de braços cruzados na educação das crianças, as bem pequenininhas, ou até mesmo os adolescentes. E nunca é tarde demais. Nunca é tarde demais. Se os pais não se dedicarem a ensinar os seus filhos a amarem o Senhor, eles poderão ser salvos, como eu comentei, isso é graça e misericórdia do Senhor. Mas a grande questão é, e a qualidade desse crente? E a maturidade desse servo, dessa serva do Senhor? A igreja, ela está aqui não para dar todas as informações bíblicas e teológicas para o seu filho. Nós estamos aqui como apoio. O ministério infantil é um apoio, mas a responsabilidade principal são dos pais. São dos pais, né? E eu fico muito feliz em ver vários pais aqui ouvindo da palavra, porque a nossa intenção é capacitar vocês, para que então vocês capacitem os seus filhos.